Bom dia, turma. Em primeiro lugar, eu queria reforçar o agradecimento dela, a presença de vocês todos que estão aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre branding. E queria também agradecer ao INSPER e à Endeavor pelo convite. Eu sou consultor voluntário da Endeavor, atendi uma empresa e de vez em quando ainda continuo atendendo eles, que é a Angelus. E é realmente um grande privilégio poder trabalhar com essa turma aí em prol dos empreendedores. Hoje a ideia é fazer uma apresentação para vocês falando um pouquinho da parte conceitual de branding. Vocês vão ver muita coisa que, para quem eventualmente trabalha na área ou para quem já leu alguma coisa de branding, que está nos livros, não tem nenhuma reinvenção de roda aqui. É mais uma questão de ordenar as ideias e da forma como colocá-las, né? Tem algumas outras coisas que são de caráter pessoal, que foram desenvolvidas na minha consultoria, concebidas por mim, né? E em conjunto com as pessoas que trabalham comigo, que colaboram todos os dias com o nosso trabalho. E a ideia é que provocar em vocês uma reflexão sobre o tema. É um tema que está muito em voga, né? Tem muita discussão sobre o assunto e muito interesse de várias áreas sobre o assunto. Então a ideia é fazer 30 minutos iniciais falando um pouquinho de conceitos de branding, que permeiam uma série de outras áreas de gestão de negócios. Depois, num segundo momento, eu vou fazer uma apresentação de um case muito prático, no qual eu tenho trabalhado há quase um ano. A gente já está para completar um ano de trabalho, então eu já posso mostrar alguns resultados de um trabalho prático em uma empresa para vocês. Já agradeço antecipadamente, não vou falar o nome da empresa, alguns até já conhecem, mas agradeço antecipadamente ao presidente da empresa que permitiu que a gente mostrasse o case para vocês e até apresentasse uma novidade em primeira mão, algumas coisas que ainda nem estão no mercado, mas que já estão muito bem encaminhadas e que a gente pode mostrar, tá? E no final da apresentação do case, a gente vai abrir um espaço de 30 minutos para perguntas, para efetivamente tentar transformar num workshop de perguntas e respostas, para que as dúvidas possam ser respondidas, enfim, e que a gente possa interagir um pouco mais do que simplesmente eu ficar aqui fazendo uma palestra e uma coisa de uma via única, tá? Para a gente trocar um pouco de experiências e eu também aprender um pouquinho com as próprias perguntas e colocações de vocês. Sempre fico um pouquinho nervoso no começo das palestras, porque não é a minha profissão, né? Quer dizer, eu não sou um palestrante de fato. Então, mas eu gosto de trocar experiências, trocar ideias e discutir um pouco e propor coisas que com o tempo, até com algumas perguntas, a gente acaba também refletindo no nosso negócio e desenvolvendo a partir de experiências de outros também. Até dos nossos próprios clientes que ajudam na construção dos casos, tá bom? Então vamos lá. O workshop é de branding, mas para falar de branding a gente precisa falar primeiro de marca e tudo que está por trás de uma marca, porque não dá para fazer branding sem ter uma marca, certo? Então a gente precisa ter primeiro uma marca e tudo que envolve uma organização e uma marca para depois entrar no assunto branding. Então, para conceituar um pouco, eu trouxe 3 frases dos papas Desculpa. Dos papas que parou aqui. Sobre o assunto. São pessoas extremamente reconhecidas e notórias sobre o tema e algumas das colocações deles a respeito de marca. Elas são colocações que algumas vezes beiram a questão intangível, né? Muito mais a questão intangível do que a questão tangível ligada à marca. Então elas colocam e fazem uma propositura de que a marca é muito mais do que um signo, quer dizer, é uma relação mesmo que existe das pessoas com as marcas das empresas. Eu estou atrapalhando na frente de alguém aqui? Não. O David Acker, para quem não conhece, para mim é como se fosse o Philip Kotler
eu coloco ele como se o Kotler está para o marketing, assim como o David Acker está para a questão do branding e a gestão estratégica de marcas, né? Foi um dos primeiros caras que começou a falar mais profundamente desse assunto, tem diversos livros publicados e até recomendo para quem quiser se aculturar mais sobre o assunto, pesquisar sobre o David Acker, que tem vários livros de como construir marcas fortes, marcas líderes, etc. Colocando isso, a gente pode falar um pouquinho de branding, começar a entrar no tema branding, e aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que ainda não existe uma definição, digamos, clássica do que é branding, né? Não tem uma unanimidade. Eu estudei fora, já fiz alguns cursos aqui, já vi algumas palestras aqui de branding também, costumo ler bastante reportagens, tudo que sai sobre o assunto, e existe uma convergência sobre o tema, mas não existe uma definição específica que todos, sobre a qual todos concordem e trabalhem e pautem as ações das empresas em cima disso. Então, é importante que a partir desse ponto vocês abram o seu radar, vamos dizer, liguem o radar e fiquem atentos e consigam interpretar todas as coisas que estão sendo ditas sobre esse assunto e transformar isso para a realidade do negócio de vocês. Eu acredito que aqui devem ter empreendedores, devem ter pessoas que trabalham na área de design, devem ter pessoas que trabalham com comunicação. Então, o importante é construir esse caminho junto e fazer com que a sua realidade se reflita sobre determinados conceitos, né? E eu estava lendo um livro, quero colocar para vocês isso, que eu estava lendo um livro de eu esqueci o nome, que eu sou péssimo de nome, mas é um livro de capa vermelha sobre branding, e ele estava dando um relato nesse livro que em pesquisas eles começaram a ver as primeiras ações no sentido de se criar uma marca para diferenciar um determinado produto 1300 a.C. com os chineses que faziam porcelana, que começavam a criar signos e marcas para diferenciar o seu trabalho de outras pessoas. Então, branding de fato não é uma novidade. O que é uma novidade é essa questão que envolve a definição de um conceito e novas empresas que estão surgindo, que estão trabalhando na área. Eu trouxe uma definição longa aqui, mas vou pedir para vocês se atentarem ao que está em negrito, que são a fase intermediária e a última, que é uma definição do Acker, que está na internet, no Wikipedia, onde ele diz que o branding é a execução de várias ações de marketing, que posicionam a marca, etc. e tal. Agora, um alerta muito importante que eu queria dar para vocês, uma mensagem, uma semente que eu queria plantar em vocês com relação ao branding, é com relação a essa última parte aqui do texto, que diz claramente, e eu concordo 100% com o que está escrito ali, que o branding ninguém faz branding sozinho. Ele é uma disciplina cooperativa, né? Que envolve diversos profissionais de várias áreas, né? Relações públicas, marketing, administração, semiótica, design gráfico, arquitetura, enfim. Esse conjunto de ações feitas por esses profissionais específicos e as interações que existem entre esses profissionais e o resultado dos seus trabalhos é que compõe um processo de branding, tá? Eu tenho a minha definição, obviamente, não quero concorrer com o Acker nem com os outros grandes nomes, mas ela é um pouquinho menos visceral, digamos, menos romântica, um pouco mais prática, porque eu tenho uma cabeça muito prática, eu sou um administrador, e apesar de ser um apaixonado por marcas, de que a marca ela é uma representação, né? Ela é uma representação visual e de qualquer maneira ela pode criar uma personalidade para as pessoas, se relacionando ou não com elas. Porque tem algumas marcas que você nunca comprou aquele produto, nunca usou aquele serviço, mas você tem uma imagem daquela marca que está formada através de influenciadores ou simplesmente pelo fato de você ver aquela marca e por questões de semiótica interpretar. Semiótica que envolve os sinais, as cores, né? Eu não sou técnico na área, mas essas coisas conotam alguma coisa, alguma personalidade no inconsciente coletivo, né?
mesmo que você não se relacione diretamente com ela. E a minha definição de branding é que o branding ele se faz a partir da execução da estratégia do negócio e do alinhamento de todas as suas ações de gestão, de marketing, enfim. Quer dizer, na medida que você faz isso de forma cíclica, sinérgica e contínua, né, você está fazendo e executando um processo de branding, você está criando uma percepção de marca, você está projetando uma imagem na cabeça das pessoas, quer elas se relacionem com a sua empresa, com o seu produto ou serviço, ou não. Então, para mim isso significa que, isso é uma coisa muito importante, que a marca ela é sempre um reflexo da organização. Não existe, na minha opinião, obviamente, marca pela marca, né? A marca sempre reflete o que a gente está prometendo em termos de entrega de produtos, serviços, o que a empresa faz, como ela se comporta na relação com as pessoas, clientes, não clientes, enfim. Então, não existe, não é a marca que... Outro dia eu li uma matéria que a chamada era "A sua marca está sem rumo". É uma questão semântica, não é que a matéria fosse ruim, a matéria é muito boa, tinha inclusive muitas coisas relacionadas às teorias do Acker, mas semanticamente para mim estava errada aquela chamada, porque a marca não tem como ficar sem rumo, né? Porque a marca não tem vida própria. Quem pode estar sem rumo é a empresa, ou um departamento da empresa, ou um gerente de produto, alguma coisa assim. Ele pode estar eventualmente perdido, tendo dificuldades para fazer a gestão de todos os pontos de contato da marca, mas a marca em si, ela não tem essa conotação de que ela pode estar perdida, né? Na realidade é a organização que pode estar perdida e os reflexos disso podem estar impactando na marca e nas interações da marca. Então o negócio está sempre no centro da questão, depois você tem a marca refletindo esse negócio, depois você comunica como você quer que as pessoas percebam essa marca de fato, e aí você vai gerar uma demanda e uma interação com a marca para concretizar essa percepção ou não, né? Por isso que é importante ter bem claro que quando a gente faz uma comunicação de marca, não importa qual seja ela, nós estamos realmente fazendo uma promessa para os nossos clientes ou para os nossos prospects, né? E nós estamos prometendo entregar alguma coisa em termos de serviço, de qualidade, mesmo que não seja. E uma coisa importante também é ter na cabeça que nem sempre eu preciso ser o melhor ou mais caro. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Ter a melhor qualidade. A minha opção de negócio pode ser, olha, eu sou o melhor custo-benefício, ou eu sou realmente o mais barato, eu sou preço, né? Então uma analogia não dá para ser compre bem, Extra, Pão de Açúcar e Santa Luzia ao mesmo tempo. Você tem que escolher o que você é, mandar a mensagem e aí você vai atrair aquele determinado tipo de público que está buscando quer dizer, se identificou com aquela mensagem, está buscando aquilo que você prometeu que vai entregar. E é bom que cumpra isso porque as pessoas criam expectativas, né? Então, se a empresa, estou tentando construir um raciocínio aqui de causa e efeito com vocês. Então, se a empresa é que orienta as ações todas relacionadas à marca, então a gente precisa saber primeiro, o primeiro passo é saber para onde essa empresa quer ir. Como ela quer ser percebida, se a marca dela for a marca empresarial ou a marca dos seus determinados produtos, ela precisa ter claro para onde ela quer ir, né? E como ela vai fazer para chegar lá e como ela gostaria de ser percebida num futuro próximo. E essa percepção pode ser diferente da percepção atual ou igual, né? Quer dizer, a gente pode fazer uma pesquisa e entender que queremos continuar sendo percebidos dessa maneira ou não, queremos mudar o nosso posicionamento. Mas o importante é primeiro saber para onde ir, né? E aí a questão, vamos dizer, eu fiz um gráficozinho aqui que é bem... Não, perdoem os meus gráficos que não têm aquela qualidade dos designers. Tem até acho que é
alguns dos designers que trabalham com a gente estão aqui, mas o que importa é a ideia, né? Então a ideia é que o processo de branding, ele começa na estratégia do negócio, aí ele se reflete na gestão do negócio, quer dizer, como é que eu vou estruturar esse negócio em termos de estrutura mesmo de pessoas e também de gestão dessas pessoas. Quais vão ser as questões que envolvem, aí quando eu coloco a palavra design, é uma palavra que é para tentar expressar todas as questões que envolvem a parte visual, né? Então eu estou falando aí desde logo, materiais, ponto de venda, enfim, comunicação, quer dizer, em cores, como isso vai ser refletido na comunicação, em forma, como isso vai ser refletido na comunicação, e a própria comunicação em si. Quer dizer, quais são os veículos que eu vou utilizar, qual vai ser a mensagem que eu vou utilizar, todas essas coisas que envolvem a comunicação dessa estratégia, que tem que ser traduzida, obviamente, a gente não vai contar a estratégia da empresa, primeiro porque não dá tempo, segundo que nem sempre é bom divulgar, né? Mas a gente tem que transformar isso, decodificar isso para a comunicação, para depois conseguir uma experiência de marca que todo mundo está falando muito, precisamos mapear os pontos de contato da marca, etc. e tal. Eu vou mostrar um caso prático para vocês de experiência de marca, como tentar mapear, é uma coisa complexa, bastante complexa, demorada, mas tem como fazer, né? E o importante também é que isso tudo tem que estar sempre baseado em conhecimento. Quer dizer, o achômetro hoje em dia já não dá mais para ter, né? A Harvard Business Review desse mês está trazendo inclusive uma reportagem sobre empreendedorismo, que vem bem de encontro com o que nós estamos falando aqui, o palco que nós estamos, né? E eles estão justamente dizendo que o empreendedor de sucesso de hoje não é mais um aventureiro, ele é um grande gerenciador de risco. Ele é um cara que tem que pensar, tem que analisar as informações que vão impactar no negócio dele. Então, o empreendedorismo não significa aventurismo, né? Aventureirismo. Não tem que ter informações para a gente basear esse conhecimento. E da onde vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem de 3 fontes. Ele vem da própria empresa, de questões históricas da empresa. Ele vem do conhecimento que a gente busca no mercado, através de pesquisas, informações, dados que vão ser analisados, né? E ele vem do expertise de todos esses profissionais que vão estar envolvidos num processo de branding dentro ou fora da empresa. Então a somatória desse conhecimento é que vai ser matéria-prima para desenvolver um bom trabalho de branding em qualquer empresa, pequena, média ou grande, ok? Pessoal, uma pergunta, né, uma provocação agora para vocês, porque normalmente a resposta é sempre sim, né? Mas, de fato, vocês saberiam dizer de bate-pronto para vocês mesmos qual é a estratégia da sua empresa? Se vocês trabalham numa multinacional, se vocês são empreendedores, trabalham numa empresa menor, quer dizer, está claro para vocês qual é a estratégia da sua empresa? Né? Reflitam aí sobre essa pergunta. E eu vou complementar ela perguntando também o seguinte: qual é a diferença entre estratégia e visão? Porque isso tem a ver com aquilo que eu falei no começo, dizendo que a gente tem que saber para onde a gente tem que ir, né? Então, será que todo mundo tem claro qual é a estratégia da empresa e qual é a visão da empresa? Qual a diferença entre essas duas coisas? E ainda um pouco além, são todos termos que a gente ouve no dia a dia, né? Muita gente falando, né? E plano de negócio, como é que se encaixa isso dentro desse contexto? E orçamento, né? Então, eu estou fazendo essa colocação para vocês porque é comum conversar com pessoas e falar assim: qual é a estratégia da sua empresa? Você tem uma estratégia clara? Não, é claro que eu tenho. Nós já fizemos uma estratégia para 2015. Então vamos discutir um pouquinho a estratégia, me mostra, tal. Isso até entre amigos, né? E aí, o que aparece? Aparece um orçamento, né?
Então aparece aquela planilha, o cara fala, não, a gente sabe que a gente vai crescer, a gente vai passar a vender no estado tal, 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 nós vamos vender tantos produtos, nós vamos faturar tanto, vamos ter tanto de lucro, vamos atuar em tais segmentos, etc. e tal. Mas isso está tudo transportado para uma grande planilha, né? E por incrível que pareça, ainda tem gente que confunde orçamento com estratégia. É lógico que existem questões que estariam numa estratégia de negócio que vão ser refletidas no orçamento. Mas existe uma grande confusão. E por outro lado, a palavra estratégia também é uma palavra que está sendo muito mal usada, né? Na minha opinião, na minha modesta opinião, porque todo mundo fala de estratégia. Então, vamos traçar uma estratégia para lançar o folheto tal, vamos fazer uma estratégia para fazer o telemarketing não sei o quê, vamos fazer uma estratégia... Isso são táticas, né? São ações, são planos de ações. Então, não é estratégia no meu ponto de vista. Estratégia, se vocês procurarem no dicionário, vocês vão ver que uma arte complexa de gerenciar planos complexos, né? E vem da guerra, né? Então, a estratégia, de fato, foi transportada para os negócios, mas conceitualmente ela vem da guerra. E aí eu trouxe um exemplo aqui, uma pequena amostra da diferença entre visão e estratégia. Óbvio que as grandes empresas têm a sua estratégia, tal, mas principalmente para as pequenas e médias empresas, essa diferenciação entre estratégia e visão é muito importante. Até porque nós estamos falando aqui de alinhamento estratégico na gestão de marcas e vocês vão ver o impacto disso, né? Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês de uma visão de duas seguradoras. Eu nem me lembro mais quais foram, um trecho de uma visão de duas seguradoras, é verdadeiro, eu copiei ipsis literis do que estava no site. Não me lembro nem quais são as empresas, porque é só a título ilustrativo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que são coisas bacanas, legais, importantes para nortear algumas ações da empresa, mas de fato a visão ela não serve como estratégia, né? Ela para mim seria mais uma declaração de princípios, de filosofia da empresa, embora tenham muitas empresas que só tenham a visão e não tenham uma estratégia de negócio definida. E se vocês... Por que eu estou batendo tanto nesse ponto? Porque se eu pegar essa estratégia aqui, essa visão, e jogar para cá, e essa aqui jogar para cá, não muda muita coisa, né? Não vai mudar muita coisa a relação das pessoas com esse negócio no dia a dia, né? O outro dia eu estava fazendo uma palestra para uma amiga aqui da aula, para uma turma de pós-graduação na FAAP, e estava falando disso, e aí eu perguntei para o pessoal, diferente de vocês, perguntei, sabe qual é a estratégia? Eu perguntei, alguém sabe me dizer qual é a visão da sua empresa, da empresa que você trabalha? Se não me falha a memória, tinha umas 30 e poucas pessoas na sala, era uma turma de pós-graduação. As pessoas lembravam algumas passagens, alguns trechos, algumas frases da visão, mas de fato ninguém sabia dizer exatamente qual era a visão. Eu não estou falando nem de estratégia. Não sabia dizer nem a visão da empresa. Então, foi uma coisa que aconteceu aí nos anos 90. Eu também fui empreendedor, sou empreendedor desde os 20 anos. Também fiz a minha visão há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Criamos visão, missão e valores, tal, mas isso só não basta para ter uma gestão estratégica de marcas, tá? Então aqui eu fiz um exemplo e ele está totalmente desprovido de qualquer razão, foi simplesmente uma coisa que me veio à cabeça ontem. Eu fui escrevendo um apanhado de ideias e de coisas de estratégias que eu já vi e já ajudei a constituir, mas aqui seria uma estratégia de negócio onde eu contemplo várias questões qualitativas e quantitativas do negócio, que vão nortear as ações das empresas nas áreas que a gente mencionou. 2015, então, a empresa XPTO será a maior empresa de investimentos financeiros para pessoa física, né, com faturamento tal, com lucro líquido de tal. Aqui fala um pouquinho da gestão, como é que vai ser a gestão dessas pessoas, como é que vai ser, aqui continuando a parte de gestão, como é que vai ser o futuro disso para as pessoas que trabalham nessa empresa, como é que vai ser um pouquinho o perfil desses clientes, né? Os serviços que vão ser prestados, e aqui a questão um pouco mais intangível que está relacionada à marca, né? Então,
percebam que se fosse uma estratégia verdadeira, que não é, uma hipotética, ela é bem diferente de uma visão que é uma coisa mais abrangente, menos palpável e que não serve para todas as empresas. Porque se eu levar isso aqui e fizer uma plaquinha e colocar em outra empresa, não vai funcionar, porque muita coisa não vai coincidir com daquela determinada empresa. Então, tem que estar claro para todo mundo quais são os objetivos qualitativos e quantitativos da empresa, em termos estratégicos, porque isso vai acarretar no que eu chamo de desdobramentos, né? E aí sim entra a missão, que é a missão de que cada departamento vai ter que cumprir para executar essa estratégia, né? Indo até a questão que envolve os colaboradores. Uma vez a gente estava numa empresa e tinha uma declaração assim enorme, numa parede bem grande da empresa, da entrada da empresa. Então, no ano tal, uma coisa bem próxima com essa que eu coloquei aqui para vocês, no ano tal faturaremos não sei quantos bilhões, seremos reconhecidos de tal e tal forma, tal não sei o quê. Tinha isso, mas faltavam os desdobramentos, porque a gente, nas entrevistas com os colaboradores, a gente ouviu muito assim, putz, muito legal, estou vendo isso daí, mas eu não sei exatamente como é que nós vamos fazer para chegar nisso, porque era uma coisa bem distante da realidade da empresa naquele momento, né? E ele falou assim, eu não sei qual é o meu papel nisso. Eu não sei o que eu faço. Eu chego aqui às 8 horas da manhã, sento na minha mesa, eu não sei o que eu tenho que fazer para contribuir para esse negócio acontecer daqui 4, 5 anos, né? Então, é muito importante traçar junto com a estratégia o plano de ação e definir o que cada colaborador vai fazer, cada departamento vai fazer para contribuir para a execução dessa estratégia. Agora, tem um passo anterior antes da estratégia que às vezes não é muito bem feito e as pessoas também às vezes podem pensar, principalmente em empresas menores, né, que não dá para se fazer, que é uma parte de análise, né, uma parte de entendimento de informações, de pesquisa, de levantamento de dados. Outro dia também, em uma outra discussão, uma pessoa levantou a mão e perguntou, puxa, mas eu tenho uma empresa pequena e eu não tenho como fazer, como é que eu vou fazer para contratar uma consultoria? Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer para contratar uma pesquisa? E aí eu dei um exemplo de uma empresa que buscou auxílio na universidade, uma universidade, pegou um grupo de alunos e desenvolveu um projeto junto com esses alunos. Quer dizer, fez um trabalho muito bem feito, eles fizeram um trabalho de conclusão de curso que acabou servindo para auxiliar a empresa no seu planejamento, né? Então sempre tem solução, dá para fazer uma pesquisa, por mais simples que seja, dá para fazer uma pesquisa ali caseiramente ou pedindo ajuda para pessoas, tal. Não necessariamente, principalmente se tratando de ambiente empreendedor, a gente precisa ter recursos ilimitados, né? Eu ouvi uma frase a vida inteira do meu pai, que é contador, que ele dizia, as ideias são infinitas, os recursos são finitos. E isso é verdade em todas as empresas que a gente passa, né? A verba nunca vai ser suficiente. Vocês já devem ter ouvido o pessoal falar, pô, mas a verba de comunicação, se tem 50 milhões, tem gente reclamando, se tem 100 milhões, tem gente reclamando, se tem 200 milhões, tem gente reclamando. Nunca é suficiente. Então a parte de informações é muito importante e dá para fazer isso também sem verba às vezes. A verba também faz parte do problema. Agora eu vou entrar, então eu falei um pouquinho desse primeiro quadro, eu vou mostrar para vocês a minha ideia de como se desenvolve um processo, esse processo de começo, meio e fim, de tudo isso que eu falei até agora, né? Então essa parte que eu acabei de mencionar de análises e pesquisas, e importante também salientar que nem sempre a gente precisa definir tudo com base em pesquisa, também precisa tomar cuidado com as pesquisas, porque as pessoas sabem avaliar uma série de coisas, mas ninguém sabe dizer exatamente o que quer para uma determinada coisa. Por exemplo, um aparelho ou para uma loja, até que alguém pense naquela loja, naquele aparelho, naquele produto e apresente aquilo e as pessoas, puxa vida, como é que nunca pensamos nisso antes, né? Então as pessoas não sabem dizer, é mais fácil elas dizerem o quanto elas se aproximam de uma coisa ou outra, que é o que a gente chama de pré-teste, né? Então eu pego as informações, analiso as informações, desenvolvo uma inovação, uma evolução disso e depois, puxa, tenho duas opções aqui. Vamos tentar descobrir qual dessas opções as pessoas que nos interessam
se aproximam ou se identificam mais com esse produto ou serviço. Aí sim a gente pode ter uma base de comparação, mas elas não podem ser só isso, tá? Não pode ser baseado só em pesquisa. Então, a de estratégia, que a gente já falou um pouco, é uma fase importante. Personalidade da marca, que envolve tanto as questões relativas ao design, quanto as questões relativas à experiência de marca, porque você tem as questões de marca e também tem as questões, no caso de varejo, por exemplo, de ponto de venda, que estão colaborando para a percepção dessa identidade de marca, como você está atendendo, como é a tua loja, a iluminação, o aroma, enfim, todas as questões que envolvem isso. A personalidade da organização, que eu falei um pouco do modelo de gestão, se a gente parar para pensar um pouquinho, pensar em algumas das grandes empresas, dos grandes casos de sucesso, como fundos de investimento ou outras empresas que estão aí no mercado e que são benchmark, estão entre as maiores e referências de trabalho de marca, etc. e tal. Quando a gente fala o nome dessas empresas, ao mesmo tempo que nos vem à mente alguns dos seus produtos ou serviços, também vem na nossa cabeça o modo com que essas empresas lidam e tratam da sua gestão, né? Então tem coisas famosas, o processo de trainee da empresa tal, como as pessoas, os consultores da empresa tal trabalham e trabalham 16 horas por dia, viram à noite, dormem na empresa, como eles são agressivos em bônus e metas, né? Ou do outro lado, como a empresa é uma mãe, né? Essa empresa trata os colaboradores como se fosse de fato uma família. Então isso tem a ver com a personalidade da empresa, que em geral vem da essência da empresa, de quando ela foi fundada. E é importante ter isso claro, porque de acordo com cada tipo de personalidade de empresa, pessoas em termos comportamentais vão se adequar mais ou menos para aquele ambiente de trabalho. E vão contribuir mais ou menos, porque vão se sentir confortáveis de fazer parte daquele grupo, contribuindo para a construção dessa identidade de marca, tá? Eu não vou falar muito desse assunto, porque o foco é mais a estratégia, o posicionamento, mas só para dar um overview disso daí. Posicionamento mercadológico, eu vou falar bem mais detalhado um pouco mais para frente, que é um dos temas do nosso workshop. Aí, a partir de todas essas informações e de tudo isso bem estruturado, obviamente que na vida real nem tudo funciona exatamente ao mesmo tempo, né? Mas é bom que se tenha uma noção de um processo. Você, teoricamente, chega numa fase de planejamento da comunicação. Como é que eu vou transmitir essas informações, né? De que forma eu vou transmitir, por meio de que veículos eu vou fazer isso, de que ferramentas de marketing eu vou usar, né? Estou apontando para cá. Depois, de fato, você tem o processo de comunicação, que vai sendo feito de forma constante, né? Ou deveria ser. Por fim, para gerar uma experiência de marca, tá? Então, essas são as principais etapas de um processo, na minha opinião, completo de branding, que envolve todas aquelas áreas que a gente mencionou, que eu mencionei no começo, tá? Agora eu vou entrar um pouco mais a fundo na parte de posicionamento mercadológico e vou começar a correr porque o tempo está apertado. E eu coloquei essa imagem aqui para dizer o seguinte: a estratégia nem sempre, em termos de posicionamento, precisa ser que eu quero ser o líder, quero ser o melhor, já falei isso, né? Hoje em dia não dá para querer atender todo mundo. Então, outro dia eu ouvi também de um empreendedor, todo mundo que entra no shopping com 40 reais, nem me lembro o número que ele falou, 30, 40 reais no bolso, é meu cliente. Isso não é mais bem verdade, né? Depende da classe social, depende da idade, depende do comportamento dessa pessoa, né? Por mais que você tenha um negócio que sirva para todos os tipos de pessoas e públicos, isso não é mais verdade, porque as pessoas se comportam de forma diferente, mesmo estando na mesma classe. Então, dentro da mesma classe, você tem várias tribos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o posicionamento não é só esse aqui que é certo. Esse aqui também pode ser, né? Quer dizer, ser a segunda, a terceira ou a quarta, ter uma estratégia que a gente no futuro vai ter uma fusão, uma aquisição, ou vai comprar a gente, ou vai fazer uma joint venture, ou vai vender a empresa, enfim. Também pode ser uma estratégia. Não precisa ser sempre, nós precisamos ser o posicionamento tal, né? Todos os posicionamentos funcionam. Falando um pouquinho de questões que têm que ser pensadas em termos de posicionamento,
A gente tem aqui os atributos funcionais de produtos e serviços, que tem que ser bem definidos e bem claros. Tudo isso depois vai subsidiar o processo de comunicação, por exemplo, né? Os atributos emocionais das marcas, quer dizer, qual é o vínculo que eu vou gerar com essas pessoas, né? Tem um livro bacana que chama O Herói, o Fora da Lei, que trata muito bem desses atributos emocionais, que é um livro que explora bastante as questões relacionadas ao inconsciente coletivo, aos arquétipos de Jung, né? De novo, também não sou profundo conhecedor do assunto, mas quem tiver interesse pode ler esse livro, que vai tratar muito dos atributos emocionais das marcas e de como as pessoas passam a se relacionar e comprar determinados produtos ou serviços simplesmente pelo posicionamento daquela marca em termos emocionais. A personalidade dessa marca, que também tem a ver com os atributos, né? E como vai ser feita a essência dessa comunicação. Quer dizer, qual é a mensagem que nós vamos querer transmitir de forma consistente para que as pessoas recebam essa informação e se identifiquem com essa mensagem. Um outro quadro importante de posicionamento é a questão de clientes e não clientes. Aqui os não clientes podem ser dois grupos de pessoas. Os não clientes são aquelas pessoas que eu não tenho como cliente ainda, mas que eu desejaria ter. Eles ainda não são clientes da minha empresa, mas podem ser. E também podem ser os não clientes, aqueles que eu não quero ter. Quer dizer, determinados, eu posso e devo estabelecer qual é o grupo de pessoas que de repente eu não quero atender na minha empresa. O meu produto não foi feito para essas pessoas. Então, eu tenho que cuidar para que essas pessoas não recebam equivocadamente uma informação e passem a utilizar aquele produto, e como aquilo tudo não foi planejado para elas, elas não vão se identificar. Elas podem até se tornar pessoas insatisfeitas com a compra e a utilização daquele produto ou serviço, mas de fato aquilo não foi feito para elas. Então, se a gente estivesse agradando elas, a gente estaria fazendo alguma coisa errada mesmo, porque na estratégia a gente definiu que o nosso foco era outro, né? A outra questão importante aqui é a questão da promessa da marca. Quer dizer, o que é que essa marca está prometendo fazer por meio dos seus produtos e serviços, né? Pontos de paridade e diferenciação são questões que envolvem o posicionamento para que as pessoas tenham uma referência do que a gente é, né? Então, em geral, todo mundo tem 2 ou 3 marcas de algum determinados produtos. Por exemplo, produtos de higiene pessoal, limpeza. Normalmente as pessoas têm 2 ou 3 marcas na cabeça, ela sempre tem uma preferida, mas ela tem um rol de marcas em que, quando ela vai fazer a compra dela, se na falta de uma, ela pode querer aquela segunda ou terceira marca que ela tem na cabeça. Então, se eu me posiciono bem dentro desse grupo, né, e transmito uma mensagem de que eu estou posicionado ali, eu posso fazer parte desse rol de marcas. E, ao mesmo tempo que eu me posiciono em termos de paridade com alguns dos concorrentes onde eu atuo, eu tenho que também dar os meus diferenciais. Então, não é só falar em diferenciais, mas eu também tenho que dar mensagens que remetam à minha concorrência. E as razões para acreditar nada mais é do que um discurso que, ora, pode aparecer ou não na comunicação, que legitima tudo isso que eu estou falando. Eu vou mostrar o caso mais para frente vai ter isso bem claro. Além disso, falando de sistema de marca, a gente tem sempre que pensar num visual específico, nas cores, né, na estrutura da marca, por meio dos produtos, né? Então, tem determinados produtos que a gente, pela forma do produto ou pela cor do produto, mesmo que de longe você não consiga identificar a marca que está escrita lá no rótulo, mas por algumas coisas específicas de estrutura de marca, você já consegue identificar de que marca é aquele produto. E o ícone da marca, que algumas marcas têm, outras não, né? Para encerrar essa parte conceitual, eu queria dar um exemplo aqui de mapeamento dos pontos de contato que eu gosto de mencionar, mas eu não gosto muito de me aprofundar, porque todo mundo já conhece, e todo mundo fala de mapear os pontos de contato, e essa é uma das muitas empresas que faz isso de forma muito eficaz, né? E trabalha a embalagem, trabalha o produto, trabalha a comunicação, trabalha o ponto de venda, trabalha inclusive as pessoas, né? Quando você entra na loja, as pessoas são todas parecidas naquele tipo
comportamental, na roupa que elas vestem, transmitindo aquela imagem de marca. E eu vou contar uma passagem rapidinha, muito interessante, que envolve a questão de atendimento. Eu tenho esse computador aqui da marca, e ele deu problema na bateria, e eu tinha comprado aquele seguro que a gente paga e tem direito à troca da bateria dentro de um determinado período de tempo, né? E aí eu fui na loja e tive um problema, não consegui resolver porque o certificado era americano e ele estava com um problema no registro. E aí eu voltei para o escritório e já com aquele negócio na cabeça, falando assim, já sei que eu não vou conseguir resolver meu problema, né? E já fui me preparando psicologicamente para ligar para a central de atendimento, já falando, puxa, já sei o que eu vou viver, né? Porque normalmente a expectativa que a gente cria com base nas outras experiências passadas, né? E eu fiquei surpreso, porque eu fiquei de fato 1 hora e tanto no telefone. Mas essa 1 hora e tanto foi por uma decisão minha, porque a pessoa que me atendeu dizia, o senhor quer que eu retorne a ligação ou o senhor quer continuar aguardando? E eu disse, eu quero continuar aguardando. Ele falou, então eu vou ligar para os Estados Unidos, na nossa central, e vou tentar descobrir por que o seu certificado não está sendo validado aqui no Brasil. E eu fiquei plantado no telefone, lá no Viva Voz, esperando. Passou, sei lá, 20 e tantos minutos, ele voltou. Olha, eu estou tentando resolver o problema, mas ainda não consegui. Fiquei mais 20 minutos no telefone. Aí, depois disso, ele falou, consegui resolver, eu já fiquei super surpreso, né? E ele falou, só que agora eu vou ligar para a loja aqui, que loja o senhor quer fazer a troca? Eu falei, eu quero fazer na loja do Villa Lobos. Ah, então tá bom, vou ligar lá. Ele ligou na loja do Villa Lobos e deixou tudo acertado, voltou para mim com um número de protocolo, eu fui na loja e consegui trocar a bateria. Então, assim, não adianta só fazer comunicação, não adianta fazer o produto mais inovador do mundo, a coisa mais fantástica, se na hora que você tem uma situação dessa como a que eu vivenciei, você não consegue resolver o problema e aí você cria uma imagem totalmente distorcida da empresa, tá? Então é um caso vivencial que eu queria contar para vocês, porque foi realmente muito interessante para mim, principalmente por trabalhar na área, né, e já estar preparado para o pior. Vocês querem fazer alguma pergunta agora ou quer deixar para o final? Final? Tá bom. Então, olha, agora eu quero mostrar para vocês, eu não vou... Hã? O Herói e o Fora da Lei. Como construir marcas extraordinárias, se não me engano. Como construir marcas extraordinárias com a força dos arquétipos. Depois, se o pessoal da INSPER puder e quiser, eu posso passar uma relação de alguns dos principais livros que eu recomendo sobre o assunto, tá? E aí vocês podem, eu vejo com ela como é que faz para mandar para quem se inscreveu, tá? Mas esse aí. Eu não trouxe os casos maravilhosos que eu adoro ver também, todo mundo gosta de ver, da Havaianas, da Apple, da Disney, da Porsche, enfim, de todas as empresas que a gente está acostumado a ver. Eu trouxe um caso muito, muito prático. As mulheres talvez conheçam mais essa empresa que se chama Valmari. É o caso que eu mencionei para vocês. E ele é um caso muito prático, é uma empresa familiar, é uma empresa limitada, que está passando por um processo de profissionalização e que começou a fazer um trabalho de branding, de alinhamento, de gestão estratégica de marcas e da própria gestão, e de dezembro do ano passado, e eu já vou mostrar para vocês muita coisa que aconteceu, de como era e como as coisas estão ficando após 10 meses de trabalho, tá? 10, 11 meses de trabalho. Então o objetivo desse case, desse projeto, era definir a estratégia do negócio para os próximos anos, avaliar e preparar a gestão do varejo. Essa empresa tem 75 lojas, até o momento tinha 75 lojas de varejo, das quais 5 eram próprias e 70 franqueadas. Reposicionar e consolidar a marca e definir uma estratégia de comunicação, tá? Esses eram os objetivos principais. Então, algumas das coisas que foram feitas, né? A questão de levantamento de dados, nós ouvimos praticamente todos os colaboradores da empresa, de diversos níveis hierárquicos, para saber qual era a percepção dos próprios colaboradores sobre a sua empresa, né? Fizemos discussões em grupo com consumidoras, fizemos pesquisa,
E também fizemos a nossa pesquisa de mercado, pesquisamos tudo que tinha. Um diretor da empresa foi para a Feira de Milão para trazer informações, enfim, foi feito um grande levantamento de dados, né? A estratégia do negócio foi sendo construída à medida que isso ia acontecendo. Foram tratados de canais de venda e distribuição, como ia ser o novo modelo de franquia, porque esse negócio é um negócio que surgiu há 30 anos atrás, totalmente focado para o público profissional, das mãos de uma das pessoas que é a fundadora e continua sendo a diretora técnica da empresa, que é uma pessoa brilhante em termos de desenvolvimento de produto, de conhecimento da área, né? A questão de gestão de lojas eu já falei. Na questão de gestão de lojas, eu falei um pouco da personalidade da organização. Nós fizemos um trabalho de definir o perfil técnico e comportamental, inclusive dos franqueados. Porque alguns casos de problemas em franquias, a gente acaba notando no dia a dia, que são, eu já fui franqueado, aos 20 anos eu fui franqueado, que tem muito problema por causa do perfil do próprio franqueado. Então não adianta só ter dinheiro, não adianta só ter vontade, tem que ter perfil para ter um determinado tipo de negócio, né? Então um negócio de alimentação é uma coisa, um negócio de dermocosmético é outra. Então nós fizemos um trabalho em que contratualmente o franqueado é obrigado a fazer essas avaliações e se ele for um franqueado investidor, ele, por exemplo, ele tem que ter um operador que esteja adequado ao perfil para operar esse tipo de negócio, só para vocês terem uma ideia de como foi trabalhar na questão da gestão do varejo, tá? Também passava pelo projeto fazer a reformulação da marca, com o Brand Book. Numa outra apresentação, uma pessoa falou, pô, mas você não falou que é Brand Book. O Brand Book é muito mais do que um manual de identidade visual da marca que prevê tecnicamente, brilhantemente feito pelos designers, as aplicações, os cuidados de manusear e de aplicar uma marca, né? Ele vai além da questão ligada só à marca. Ele permeia as questões que envolvem a identidade visual da loja, questões de embalagem, de materiais internos da empresa, desde a assinatura de e-mail até o ponto de venda mesmo, tá? Então, só para fazer esse breve parágrafo, né? O posicionamento mercadológico, que nós já falamos, vocês vão ver um dos slides, que é o que eu posso mostrar. O projeto arquitetônico da loja. Algumas linhas nesse caso era uma primeira linha de produtos, o mapa da experiência que eu vou mostrar para vocês em termos práticos e a estratégia de comunicação, que a gente não vai falar agora porque não dá tempo. Puxa, que pena. Não está dando para ver muito bem, mas essa é uma loja da empresa. Será que se apagar um pouquinho aqui melhora? Não? Diminuir? Beleza, obrigado. Então essa é uma das lojas da empresa, é uma loja que fica na Avenida Ibirapuera. Ela tinha um foco totalmente para o público profissional, né? Já estava um pouquinho... Estava precisando já de uma reformulação, né? Essa aqui é a parte interna da loja, né? Então, notem que aqui as estantes elas são metálicas, você tem umas aplicações que remetiam às coisas relacionadas à manipulação, porque ela surgiu de uma empresa de manipulação de produtos e depois se transformou numa indústria de dermocosméticos, né? Então sempre tinha esse foco de resultado e vocês estão vendo aí um pouquinho da empresa. Um pouco também da comunicação, de produtos. Esse é uma van de um dos franqueados que estava no dia lá visitando a loja. Essa aqui é a promessa da marca, né? Que vai além de uma simples assinatura. Tem que dar resultado mesmo. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da linha de produtos para vocês. Então já comecem a perceber que tinha uma certa dissonância, digamos, entre os diversos produtos, né? E até mesmo dentro de produtos da mesma linha. Essa linha aqui é a mesma, mas você já tem uma cor diferente, você tem aplicações de informações diferentes dentro da mesma linha de produto. Essa também é uma embalagem da mesma linha, ó, que já tem uma submarca, né? Porque você tem a marca Valmari, a submarca Corpore e uma outra que é a Unishape, que é a marca do produto, que no produto anterior você não tinha, né? As questões de shape, notem essas questões de embalagem. Alguns outros produtos.
Dá para perceber bem que tinha um trabalho aí para ser feito, né? A marca, né? Essa marca passou por várias modificações ao longo desses 30 anos, ela refletia realmente a essência da empresa, né? Aqui você tem um cadinho e um pistilo da farmácia de manipulação, e o conceito aqui era de que vários elementos entravam dentro disso e que saía um produto, né? Com características especiais. Então, o que eu já falei, a gente tinha uma linha que era difícil de emprestar prestígio de um produto para o outro, né? Porque muitas vezes não dava nem para perceber que era da mesma empresa, né? Isso, enfim, foi uma coisa que veio acontecendo ao longo dos anos. E aí eles decidiram fazer a parte de reformular isso, alinhado à estratégia do negócio. Então, assim, não tinha uma cor específica que fosse sempre utilizada. A gente já encontrava, às vezes, até um outro ícone de marca diferente, dependendo dos materiais que a gente buscasse. Não tinha uma estrutura clara e bem definida, né? E também não tinha um visual específico ligado a essa marca. O trabalho aqui era bastante complexo, mas tinha um ponto muito positivo que eu quero dizer para vocês, que a empresa tinha um reconhecimento do seu público impressionante. Porque é difícil, às vezes, você trabalhar numa determinada empresa que o produto não cumpre aquilo que a empresa está prometendo. Nesse caso aqui, o ponto forte era que nas mais de 400, com as mais de 400 pessoas que a gente falou, entre público interno e público externo, era uma coisa assim fortíssima a questão ligada à qualidade do produto e resultado. Então, todo mundo falava bem do produto. Os índices eram assim, acima de 90%. Né? Então as esteticistas adoravam, as pessoas que usavam por meio das suas esteticistas. A promessa é super cumprida. A gente percebeu, mesmo as esteticistas profissionais que usavam marcas tão boas quanto da concorrência, diziam, não, eu já usei Valmar e hoje eu não uso por um motivo ou por outro, né? Mas o produto é especial. A gente não encontrou uma pessoa que falasse mal da empresa. Então isso é muito positivo, né? Exatamente. E aí você tem, assim, uma vez feito esse trabalho de alinhamento visual, estratégico, etc., você tem a essência do que é mais difícil, que é o produto sendo percebido como um produto de qualidade mesmo. Então este trabalho vai ser vai alavancar ainda mais o negócio, porque você já está baseado numa empresa que tem, de fato, esse prestígio. Tá? Então aí o trabalho começou, nós criamos algumas marcas, né? Nós estamos perdendo um pouquinho aqui a questão de cor, mas criamos algumas marcas, discutimos com os executivos da empresa, depois algumas marcas escolhidas foram pré-testadas com 180 mulheres, clientes e não clientes, depois a marca foi escolhida, depois ela foi refinada, trabalhada, foi feita toda a parte técnica de ajuste de cores, etc. e tal, e chegamos nessa marca aqui, né? Que é a nova marca da Valmar, que já está no ar, em vários materiais, ainda está sendo um processo, né? Então aqui, reparem que o símbolo ele passou a ser uma forma circular, né? E estilizando ainda aquele cadinho e aquele pistilo que estavam na marca original. O lettering mudou, ficou mais leve e passou a ser exclusivo, foi a partir de uma fonte desenhado esse lettering. Foram incorporadas as cores, né? Nesse caso aqui, a primeira cor aqui que vocês veem, aqui aparece cinza, mas isso é prata, né? Em muitos materiais isso vai ser representado em prata, que é uma cor que está ligada à contemporaneidade, tecnologia, inovação. E aqui nós temos um verde azulado, que transmite essa sensação de frescor, limpeza, segurança, alguma coisa que está próxima, vamos dizer, ou que traz do farmacêutico, né, de questões farmacêuticas, de manipulação, tentando preservar a essência da empresa, que tinha um verde que era um pouco mais próximo da parte
vamos dizer, se aproximava mais hoje em dia com coisas naturais, coisas cosméticas, e não necessariamente a empresa só trabalhava com produtos naturais, tá? Fazendo um comparativo aqui, eu acho que a gente conseguiu, ao final do trabalho, preservar a essência de marca numa nova forma de representá-la visualmente. Aí aquelas questões que envolvem foi feito todo um trabalho de desenvolvimento de embalagens, as cores, né? A parte de estrutura de rótulos. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então foi uma ampla pesquisa, não foram desenvolvidos shapes exclusivos, a gente buscou vários fornecedores para conseguir criar uma unidade visual. Cada um dos produtos, né, por isso que eu falo da coisa de pesquisar, entender como é que o mercado está, cada um dos produtos tem um slide desse aqui, com outras informações que a gente não tem aqui, mas para cada produto foi buscado no mercado quais eram os principais concorrentes que apresentavam a mesma solução, ou o mesmo princípio ativo, ou a mesma promessa em termos de utilização de produto. Então, para cada um deles foi feita uma extensa pesquisa para saber como se apresentavam e quais eram os principais concorrentes. Tanto em termos de embalagem, quanto em termos de quantidade, apressamento, diferenciais de produto, coisas que a gente poderia incorporar nos novos lançamentos de produtos, né? E aí, depois de todo esse trabalho, só agora, no final de praticamente 9 meses, é que foi desenhado, e entre as opções apresentadas, foi desenhado, foram desenhadas, foi escolhido pelo cliente a opção de uma das linhas de embalagens da linha consumidor, que é um foco de atuação do cliente, agora que eu vou falar um pouquinho mais. Então esse é o primeiro, vamos dizer, um exemplo visual de como vão ser as novas embalagens. Então tem bastante colorido, as cores já representam as suas respectivas linhas, você tem uma parte muito forte de brancos aqui, né? A estrutura da disposição das informações está muito bem feita, independentemente da forma orgânica que foi criada para elas. Um exemplo do que pode ser o cartucho dessas embalagens para uma determinada linha. E aí, com isso, eu quero dizer para vocês que um outro foco da empresa também na parte estratégica foi mudado, né? Era uma empresa que era totalmente focada para o público profissional e que agora também vai passar a atender o público consumidor. Então eu mesmo era usuário de Walmart e nem sabia, quando a esteticista lá, da minha esposa ia na minha casa, usava isso há 9 anos e eu não fazia a menor ideia, né? E ela adora os produtos, fala muito bem dos produtos, e eu não sabia nem que ela usava esses produtos em mim, né? E agora então o foco vai ser também atender a consumidora, né? Das classes B e C prioritariamente, obviamente de todas as classes, mas prioritariamente das classes B e C, esse é o foco. Essas informações todas já foram divulgadas pela empresa por meio de uma entrevista do diretor de franquia para o Brasil Econômico, então eu posso contar para vocês alguns detalhes disso e até mostrar essas coisas que também já foram mostradas na ABF, na feira de franquia. Então, com base nessa estratégia de também atender o público, a empresa que tinha 75 lojas e nenhuma loja em shopping, já teve no passado, mas agora estava voltando novamente a ter um foco em clientes consumidoras finais. Nós começamos a fazer o projeto arquitetônico, junto com um arquiteto, obviamente, experiente de varejo. Desculpa. E conceber essa nova loja. Foram criados três modelos de loja, esses modelos também foram pré-testados na mesma amostra que escolheu a marca, de 180 pessoas, e o modelo escolhido foi esse, né? E aí depois começamos a fazer o desdobramento disso. O primeiro passo, antes da entrada da empresa no shopping, que é uma coisa
complexa, nem sempre depende da vontade da empresa, né, entrar no shopping, precisa ter disponibilidade, precisa ter um lugar próprio no shopping que se adeque ao tipo de negócio, né? Então a primeira ação com o novo layout foi montar um stand simulando uma loja na feira da BF. Aí essa foi a pena que a gente está com um problema de iluminação aí. Mas essa foi o stand já pronto, né? Vocês veem que eles já têm as prateleiras, tem as questões todas de fachada, de iluminação. Então aqui já foi um grande teste para... Depois esses móveis todos foram avaliados, foram refinados, para saber o que precisava mudar de altura de prateleira, de profundidade, etc, etc. Então aqui já foi um grande teste e depois isso tudo vai ser montado na primeira loja, que vai ser no shopping Ibirapuera e que deve estar aberta até o final do mês de outubro. Até o final do mês que vem, no máximo novembro, a loja já está aberta, o ponto já está fechado, eu posso dizer isso para vocês. Então vocês vão ver a concretização disso em poucos dias. Aqui já tem um 3D da loja, né, de como vai ser a loja. Uma representação. Essa representação aqui já mostra bem como é que vai ser a loja em termos de iluminação, disposição de produtos, a parte interna de apoio. Aqui vai ter, por exemplo, uma cadeira para as pessoas poderem, principalmente as mulheres, né, poderem testar os produtos. Uma espécie de camarim ali no canto para elas usarem. Essa loja também vai oferecer alguns serviços rápidos de estética que a pessoa pode marcar, né? Tem alguns concorrentes que já fazem isso no shopping. Aqui é um exemplo do quadro de posicionamento, né? Que aqui em termos de clientes e não clientes estão especificadas as mulheres de tal idade, tal classe, que se preocupam com o bem-estar, com a imagem. Esse público já realizou ou pretende realizar tratamentos estéticos, tem uma renda tal. As esteticistas a mesma coisa, deixando claro qual é o foco de atuação da empresa. Quais são os pontos de paridade desse nosso negócio, né? Nós somos especialistas em dermocosméticos. Eu falo nós, né, porque eu estou trabalhando tanto tempo na empresa que eu faço parte da empresa também. Portfólio completo de produtos, testes de eficácia e dermatológicos que a empresa faz, são multifuncionais e tem diversos protocolos de atuação, né? Então a empresa vai se diferenciar por custo-benefício, entrega em domicílio, ela tem uma escola de formação técnica que se chama SECA, que já formou diversos profissionais de estética. A promessa está aqui de novo, né? Cosmética de resultados. Razões para acreditar, é uma empresa que está há 30 anos no mercado, né? Não é fácil chegar aos 30 anos, a gente está bem consciente disso. É uma das marcas mais usadas e recomendadas pelas esteticistas. Eu diria que, vamos dizer, para chutar um número baixo aqui, 70%, 80% das esteticistas que têm mais de 3 anos de profissão usam ou já usaram o produto Valmari ou usam algum tipo do produto Valmari todos os dias no seu trabalho, né? Aqui tem uma pessoa muito forte aqui que legitima todo esse discurso, que é a fundadora da empresa, que está lá à frente da área técnica da empresa, tem um conhecimento teórico e prático enorme, know-how no desenvolvimento de produtos, enfim, todas as coisas que legitimam esse discurso. Isso aqui vai aparecer hora ou outra na comunicação, no ponto de venda, em materiais de apoio, enfim, vão dar suporte a toda essa questão de posicionamento de marca, tá? Para encerrar, eu vou mostrar para vocês, sem dar detalhes, obviamente, porque não posso, mas esse aqui é o mapa da experiência do consumidor que nós estamos desenvolvendo para esse cliente. E ele, de fato, ele mapeia os principais pontos de contato da marca, começando pelos influenciadores, quer dizer, quais são as pessoas que influenciam, derrubam ou ajudam na compra desses produtos. Aqui os pontos de contato em termos de comunicação, obviamente específico para esse mercado e para esse cliente, né? As questões de online, né? de virtuais de comunicação, as ferramentas, os materiais de apoio em termos de loja, catálogos, flyers, take one, etc, etc, etc.
as revistas femininas e especializadas, os principais veículos de comunicação, por exemplo, as questões que estão relacionadas com a loja, o ponto de venda, né? Aqui, vitrine, estacionamento, aroma, tudo isso está contemplado aqui. As questões que envolvem o produto e a utilização do produto, então embalagem, manuseio, etc. e tal, e o próprio uso do produto. E a parte de relacionamento, né? Que tem a ver com o ciclo de compra, né? Quer dizer, como é que as pessoas se relacionam com essa empresa depois de ter vivenciado isso daqui. Isso tudo aqui está baseado em informações de pesquisa, né? E depois a gente transfere algumas dessas informações. Percebam que tem uma diferença de nuance de cores aqui, porque como a verba, eu disse, é limitada, nós precisamos aplicar ela de forma bem eficiente. Então, plotando aqui nesse mapa aqui que a gente chama de mapa da relevância e mapa da lealdade, eu transfiro esses pontos aqui para dizer o que é mais, o que mais gera lealdade a partir do contato da marca com essas consumidoras, o que eu tenho que ter mais atenção, né? Para evitar de fazer e para fazer consistentemente, para gerar lealdade a essa marca de produtos, né? E aqui embaixo, da mesma forma, identificando as coisas que são mais relevantes, porque não necessariamente elas são as mesmas coisas. A coisa pode ser uma coisa relevante, mas não está diretamente ligada à lealdade, a fazer com que a pessoa se torne leal à marca, tá? Então, isso é um exemplo de marca. Aqui embaixo tem o termo criado pelo Acker aqui de Brand Equity, né? Quer dizer, o valor da marca. E para terminar, gente, eu vou mostrar um último quadro para vocês, que é um quadro que é um pouco menos detalhado, quantitativo do que o outro, que é o quadro que eu chamo que é um quadro orgânico, onde a gente coloca todas as principais marcas concorrentes e, através do entendimento de como essas marcas se posicionam, né, elas também têm o posicionamento delas e elas também têm um discurso no site, na comunicação, etc. e tal, que fazem com que ela crie uma determinada característica de marca, né? E aí a gente faz uma espécie de clusterização aqui, não tem nenhum envolvimento estatístico aqui, mas é muito mais conceitual em termos de atributos, de como as marcas se posicionam, e aí dessa forma eu consigo identificar quais são as marcas que mais se aproximam e mais se afastam do meu discurso, né? Quer dizer, eu me coloco aqui, vamos dar um exemplo, como uma marca amiga, como uma marca natural, como uma marca próxima das mulheres, e a outra se coloca como uma marca sofisticada, de produtos diferenciados, inovadora, a outra se posiciona de outra forma. Então a gente consegue aqui mapear um pouco para deixar bem claro para todo mundo que está trabalhando nessa empresa qual é o nosso posicionamento e quem é que está mais próximo ou mais distante da gente, tá? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Estourei 10 minutos do tempo aí, porque o tema é bastante interessante, complexo, e espero que tenha sido de utilidade para vocês. E agora vamos abrir aí mais 30 minutos para vocês fazerem perguntas e fazer um debate, ok? Pessoal, eu vou coordenar as perguntas junto com o Germano, então, por favor, quem tiver perguntas, levante a mão que a gente leva o microfone. Max, aqui na frente. Opa! Eu vou fazer uma pergunta em relação a esse case, que eu acho que ajuda, é bem prático, como você mesmo propôs, né? Pois não. Você falou de números da Valmari, em relação à idade dela, resultado, número de franquias, até ali a pessoa contribuiu confirmando que a promessa foi cumprida, né? Está sendo cumprida. Diante desse quadro tão favorável, o que levou a Valmari a procurar vocês, a querer fazer todo esse trabalho, né, de gestão, né, enfim, de estratégia? O que eles perceberam ou
através a partir do momento que vocês entraram, vocês já foram também com trabalho, é claro, também percebendo e contribuindo. Não, o mérito foi deles, não fui eu que os procurei. O mérito foi todo deles de identificar vários, não só um aspecto, vários aspectos. Primeiro, alguns indicadores dentro da própria empresa. Segundo, eu não mencionei aqui, mas existiam, por exemplo, vários problemas de embalagem, né? Terceiro, a própria análise da concorrência, que já estava passando bastante à frente deles, né? Os dois principais concorrentes deles em termos de loja, embalagem, etc. e tal. Então, a análise e a percepção da movimentação da concorrência já passando na frente fez acender uma luz vermelha lá dentro, né? E, por fim, um processo interno de profissionalização da empresa, que antes era uma empresa totalmente familiar, e a empresa decidiu se profissionalizar, então trouxe novos gestores, enfim, e aí desencadeou todo esse processo a partir daí, tá? Teve até uma mudança societária, né? Então foram a conjunção desses fatores que os levou a contratar um trabalho desse, tá? Pois não. Max, meu nome é Juliana, eu trabalho no Itaú BBA, na área de derivativos, né? Os produtos derivativos, eles estão com uma imagem, a gente acredita que ser ruim no mercado por causa dos problemas que tem com a Sadia. Então eu queria saber de você, assim, que sugestão você daria, qual seria a primeira ação que você faria para a gente tentar mudar isso? Primeiro faz um favor para mim, me explica para mim e para todo mundo que são exatamente os produtos que vocês vendem nessa área. São produtos de proteção, né, de moeda de câmbio, então assim... O foco é moeda de câmbio, mas você pode proteger uma plantação, você pode proteger uma... Fazer um hedge. Fazer um hedge. Tá. A gente evita usar a palavra hedge porque é em inglês, mas... Sim, mas é difícil. Eu que não sou da área financeira, acho difícil de ver. Olha, vou fazer um gancho aqui com uma pesquisa que eu acabei de ver que saiu, que a marca, por exemplo, JP Morgan acabou de se valorizar 29% desde a crise para agora, né? Eu acho que a questão que envolve marca, da mesma forma que ela é exatamente inversa, perder prestígio é exatamente inverso a construir prestígio, né? Então, essa questão que envolve o medo das pessoas relacionado a esses produtos, serviços e instituições que veio da última crise, né? Que acho que é isso que você está querendo dizer. Eu acho que vai ser um processo. Quer dizer, não adianta querer fazer comunicação maciça, porque isso não dá para reverter. As pessoas estão reticentes ainda, e aí elas vão buscar a segurança por meio de investimento em marcas que tenham reconhecidamente um prestígio de mercado que, vamos dizer, com base no que aconteceu em 2008, são as que menos sofreram, né? Então, eu acho que teria que ser muito mais uma questão de informação, informar as pessoas de como o Itaú BBA procedeu, quais são as práticas que o Itaú BBA tem para preservar a segurança das pessoas que buscam esse tipo de serviço, do que fazer uma comunicação voltada para o produto, né? Eu acho que é uma questão de você deixar as pessoas mais tranquilas, né? Porque de fato é isso que está acontecendo. Então, eu acho que as pessoas lá estão pensando nisso, mas não dá para fazer um negócio do dia para a noite, na minha opinião, né? Não é comunicação que muda isso, é uma construção, e a mensagem da comunicação tem que estar mais ligada a essa questão de segurança e as boas práticas que, no caso, o seu banco faz para que as pessoas identifiquem aí uma promessa de marca que elas vão receber mesmo, né? Max, bom dia. Bom dia. Parabenizá-lo aí pelo trabalho, pela apresentação. Obrigado. E principalmente porque eu conheço a Maria Rita e o marido dela. Silvestre, fantástico. Silvestre, e exatamente sei como eles sempre administraram a marca deles. Realmente é como se fosse um filho deles. Exatamente. Né? Então imagino gostaria que você falasse um pouco sobre como foi quebrar um pouco essa cultura da empresa familiar, né? Eles abandonarem um pouco tudo que eles próprios tinham construído e levantado e tornaram essa empresa de sucesso. E como foi você transmitir essa imagem agora, essa necessidade de trabalhar essa questão, inclusive uma mudança visual, inclusive, para eles deve ter sido muito impactante, né? E uma outra questão, se for possível você falar, é sobre, vocês focaram bastante agora nessa nova
nessa nova marca que vocês estão trabalhando, no consumidor final. E como é que vocês prepararam o planejamento para não perder os clientes anteriores que eram o público profissional? Então, essas duas coisas você consegue. Tá. Vou responder a segunda, que é mais fácil. É assim, tudo que está sendo feito para o consumidor está sendo feito para o profissional. Então, as embalagens de consumidor estão sendo feitas as embalagens de profissional. As lojas também vão ser adequadas para o novo modelo de loja, com características diferentes para atender esse profissional, né? Então, tem alguns produtos, por exemplo, que são do grupo 2, para quem não sabe exatamente o que significa isso, que são produtos que têm substâncias controladas pela Anvisa, que os consumidores não podem adquirir. Então aí tem uma área específica só para os profissionais, ele compra com a carteirinha dele, os potes são de meio quilo, 1 quilo, né? Porque ninguém vai comprar um pote de 1 quilo e tem alguns produtos que precisa ser feito com massagem, que a pessoa não consegue fazer. Então eu estou explicando isso para dizer que tudo também está sendo pensado concomitantemente para os clientes profissionais. Até mesmo na loja de shopping, vai ter toda uma estrutura de atendimento preparada para atender a profissional que esteja andando dentro do shopping. Puxa, essa é a minha Walmart, vou entrar lá. Aí ela entra lá e fala, não, essa não é mais a minha? Não, vai ter atendimento, vai ter a lista de preços, ela vai poder encomendar, vai receber, os produtos da Curva A vão ter disponíveis na versão profissional. Então tudo isso está sendo trabalhado. Respondi a tua segunda pergunta. Respondendo a primeira, o primeiro passo foi eles me contratarem, né? Contratarem a nossa empresa para fazer o trabalho ou, se tivessem contratado qualquer outra para desenvolver o trabalho. Então aí eu acho que já teve uma mudança. A própria profissionalização também já é uma mudança. Quer dizer, aceitar que outras pessoas entrem. E antes era só, você conhece a Maria Rita, o Silvestre e o Sr. Valfré, que eu nem cheguei a conhecer, que cuidavam da empresa. E agora tem outros diretores lá, trabalhando lado a lado, cada um na sua área. O Silvestre é o diretor institucional, a Dona Maria Rita é a diretora técnica, o Mário Zafalon é o diretor de franquia, o Renato é o diretor financeiro, enfim. Então eles estão dividindo ali a gestão dessa empresa. E realmente acontece em alguns momentos, puxa, mas como você vai mexer no meu nome? Fui eu que criei. Tem um vínculo, é como se fosse um filho mesmo. Então aí eu acho que tem que ter muita conversa e tem que ter muito embasamento. Quer dizer, não é porque eu quero, é porque todos têm que achar que aquilo é o melhor para a empresa. Então a gente busca informações, traz referências e procura mostrar que aquilo é o melhor para o futuro da empresa. E não temos tido problema nenhum, eles são pessoas inteligentíssimas, não é à toa que estão aí há 30 anos com a empresa. E sem dúvida nenhuma estamos preparando para os próximos 30. Oi. Todos esses conceitos e essa linha se aplica a qualquer tipo de marca ou produto ou serviço. Eu acho que eu gostaria que você fizesse um parênteses sobre isso. Basicamente, dá para aplicar. Eu trabalho na área de eventos, por exemplo. Tá. Cada evento é uma marca. Aham. Dá para aplicar esses conceitos tranquilamente ou exige uma adequação especial? Como é o olhar? Sobre que lente a gente deve olhar um produto, um serviço, ou especialmente um evento, por exemplo? Queria uma abordagem aí. Olha, eu acho que conceitualmente dá para aplicar em qualquer coisa, tanto que a minha definição lá de marca é qualquer entidade. O que eu quero dizer com entidade ali? Até pessoa, né? Organização não uma empresa necessariamente. Eu acho que os conceitos permeiam qualquer tipo de empresa. Respondendo um pouco mais especificamente para você, a gente atende indústria petroquímica, que não tem ponto de venda, que não tem produto para consumidor, né? Que vende essencialmente para B2B, né? B2B. Eu já atendi empresa de motosserra, de produtos automotivos, de moda para classe C e D. Quer dizer, e todos esses conceitos de alguma forma acabam sendo aplicados, porque tem marca, tem ponto de contato com o cliente, mesmo que seja um cliente empresarial, e no fundo foi uma discussão que eu tive, por exemplo, nos Estados Unidos, num dos cursos que eu fiz, que foi uma das mais acaloradas, que era que no fundo a decisão acaba sempre permeando questões emocionais, né? Então, por mais que você racionalize, e a hora que chega lá no final, tem 2 fornecedores com o mesmo preço, você vai decidir em quê? No cara que te atende melhor, no cara que te trata bem quando você liga e tal. Então, eu acho que serve para qualquer negócio. Pessoal, eu tenho 4 perguntas aqui no fundo. Eu queria só Vamos pedir para que passar, vocês eu ver se eu levantem a respondo. mão para perguntar, para
para a gente poder sanar as dúvidas de Eu todo só mundo. Vai passando o Então, a microfone, eu só próxima vou responder pergunta o tá ali. dela. Por favor, levante a mão quem perguntar. O Martin Lindstorm, que é um dos caras que está falando muito disso, né? Brand Sense, etc. e tal. Eu acho que isso tudo agora faz parte. Quer dizer, sempre fez. As empresas agora que estão... Tem uma reportagem no Estadão da semana passada falando decifre-os ou perca-os, né? Falando dos consumidores, que eles estão usando a neurociência, né? E a questão do sensorial também, a iluminação da loja conta, o aroma conta. Vocês não passando na frente de uma loja no shopping, você está passando, você sente o cheiro, o aroma, né? Cheiro. Mesmo estando em outro corredor, você já sabe da que marca é aquele aroma. Tem marcas que estão usando isso muito bem, né? Próprios shoppings têm esse cheiro. Então, Iguatemi tem. Outro dia eu estava falando com um dos caras que desenvolveu o aroma e eu falei, puxa, o cheiro do shopping Iguatemi, tá? Ele falou, o cheiro do Iguatemi, cheiro de rico, né? Enfim, então eu acho que vale isso aí também. O que mais? Desculpa. Oi, eu queria perguntar, na verdade, na parte de serviços, porque normalmente você manter a dificuldade que é você conseguir controlar a percepção do consumidor, o relacionamento do consumidor com a marca, quando você tem uma parte de serviço grande, que normalmente é pulverizada, e como é que você consegue pensar nisso, ideias ou, sei lá, exemplos que você tenha para dar? Olha, como a parte de serviços está muito ligada à questão de pessoas, né? Porque serviços envolvem diretamente pessoas, eu acho que aí o foco tem que ser ainda maior na questão da gestão, né? Então, gestão de pessoas, né? Então, as questões, por exemplo, de perfil que eu mencionei, perfil técnico, porque tem o perfil técnico e o perfil comportamental. Você pode ter duas pessoas que têm perfil técnico para ocupar aquela vaga, mas não tem perfil, uma pode ter perfil comportamental e a outra não tem nenhum, né? Então, infelizmente tem pessoas que fazem uma opção de carreira em termos de se nutrir profissionalmente, de conhecimento, mas elas de fato não têm perfil para exercer aquela função. Elas têm que ser usadas em funções de suporte ou funções acessórias, né? Um exemplo bem prático disso, né? Então, se você vai contratar um vendedor, esse cara tem que ter perfil de vendedor, né? Ele tem que ter dominância alta, influência alta, tem que ter estabilidade baixa, tem que gostar de dinamismo, de velocidade, de pressão por venda, porque terminou o mês, no mês seguinte começou o reloginho de novo. Não é todo mundo que se dá bem com isso. Só que, infelizmente, não são todas as empresas que usam essas ferramentas, que tem várias disponíveis no mercado, para fazer essa identificação, né? Então, eu acho que no caso do serviço, um ponto assim chave é a gestão de pessoas, em termos técnicos e principalmente comportamentais, tá? Max, parabéns pela apresentação e pelo trabalho desenvolvido. Opa, peraí. Eu venho de empresa familiar na área de saúde e uma outra empresa de cachaça. E nas duas empresas não se tem a cultura do marketing. Quer dizer, a gente está num momento de sensibilização dos gestores para a questão do marketing. Minha pergunta é, como é que você inicia esse processo de sensibilização? E no caso de pequenas empresas, que imagino que tem muitas, quer dizer, a questão do recurso limitado, a dificuldade em contratar um serviço mais especializado. Nesse caso, como é que a gente começa um trabalho? Quais são os primeiros passos que eu vou ter um resultado e vou começar a iniciar a ter um trabalho de marca mais apropriado? Olha, primeira coisa é a seguinte, esse tipo de trabalho não acontece se o dono da empresa ou o presidente da empresa não comprar a ideia. Não adianta. Não adianta, tem um monte de empresas que às vezes a gente é procurado por pessoas da empresa que são gerentes ou até diretores da empresa, né? E a gente sempre pergunta, olha, quem é o capitão desse barco aqui é o presidente da empresa, é o dono da empresa. Então esse cara tem que comprar a bandeira de que a marca dele é uma coisa importante, precisa ser trabalhada e que essa parte estratégica que envolve marca e tudo isso que eu falei aqui é importante na agenda dele, né? Então a primeira coisa assim, não adianta forçar. Se o dono da empresa ou o presidente da empresa não comprar a ideia, não vai acontecer, garanto, né? Porque vai chegar numa hora que vai ter que ter uma decisão dele e ele vai dizer não e aí acabou, o projeto para. Então os donos da empresa têm que estar conscientes. E eu acho que para convencer alguém de alguma coisa, a gente precisa ter informações palpáveis, tangíveis, né?
Então não dá assim, eu acho que a gente deveria. Achômetro não dá, né? Principalmente para uma pessoa que é reticente. Então eu sugeriria que primeiro fosse feito um levantamento de informações, um levantamento até de dados de dentro da empresa, indicadores de dentro da empresa e comparativos que pudessem mostrar para essa pessoa em termos quantitativos, tangíveis, de que nós estamos aquém, por exemplo, da concorrência. Então, acho que qualquer pessoa que está num cargo desse é suficientemente inteligente de analisar e falar assim, puxa, a concorrência está crescendo o dobro da gente, nós estamos crescendo flat nos últimos 3 anos, nós perdemos uma linha de produto, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Né? Então, essas informações que podem mobilizar uma pessoa a entender que precisa de um trabalho que pode ser desenvolvido internamente ou com auxílio de uma empresa de consultoria. Né? Agora, muitas das coisas que estão aqui podem ser feitas pelos próprios gestores. Tá? Max, parabéns. Obrigado. Meu nome é Leonardo e minha pergunta é sobre pequenas e médias empresas. Qual a abordagem no início da sua exposição? Você comentou que é uma temática muito nova no Brasil e no mundo. Falando especificamente sobre empresas de 10 a 100 funcionários aproximadamente. Qual a sua imagem sobre a aceitação das PMEs no branding? Eu acho, olha, o caso que eu mencionei no começo aqui, que eu trabalhei pela Endeavor, da Angelus, é um caso que se enquadra perfeitamente nisso que você está dando. É uma empresa de, se não me falha a memória, hoje entre 50 e 60 colaboradores. Né? Houve sim uma resistência por causa da cultura da empresa, uma empresa, na época que a gente começou a trabalhar, acho que era uma empresa de 10 para 11 anos, né? Foram 2 anos de trabalho, e houve sim uma resistência dos próprios colaboradores da empresa, apesar do presidente e da sócia da empresa quererem fazer o trabalho. Né? Tiveram várias discussões, uma série de coisas, mas eu acho que é muito propício, principalmente para este tamanho de empresa. Porque quando você vai para as empresas gigantes, já tem os policies estabelecidos, tudo que a gente está falando aqui já está pronto, né? Já está tudo feito, eles têm plena consciência de como devem tratar a marca, de como deve ser a exposição da marca. Sempre pode melhorar? Claro, sempre pode melhorar. Existem problemas? Sempre. Né? Mas eu acho que as empresas médias e pequenas têm uma oportunidade de ouro de investir nisso, porque inclusive, extrapolando a tua pergunta, o capítulo que diz do pioneirismo das empresas nas suas determinadas áreas, né, é uma vantagem competitiva. Então, se você está num mercado pequeno, que tem competidores, empresas familiares, e você tem uma mudança estratégica, um reposicionamento, uma mudança de marca, enfim, os assuntos que a gente tratou aqui antes, né, e começa a ser identificado por isso, você vai ter uma vantagem competitiva que pode ou não ser mantida, mas que, se mantida, ela vai sempre te trazer benefícios. Tá? Então eu acho que é fundamental. As grandes empresas começaram a fazer isso consistentemente muito antes de serem do tamanho que elas são hoje. O que mais? Aqui, ó. Oi, meu nome é Claudir, tenho reposicionamento de marca também para Freigucci. E referente ao mercado digital, esse reposicionamento da Valmari, ou você tem trabalhado isso também, reposicionamento de marca no ambiente online, não só no offline? Então, nós vamos fazer, dentro dos itens que eu mostrei aqui, a gente está fazendo o planejamento da comunicação dele, da Valmari. E dentro desse planejamento da comunicação, a gente está tratando do capítulo online, especialmente porque para este segmento é um dos principais pontos de busca de informação das mulheres. Quer dizer, então, inevitavelmente, elas um percentual enorme delas que usa. 15 dias atrás saiu uma notícia falando sobre a Clinique, não sei quem viu, que está destinando pela primeira vez mais verba para o ambiente online do que para a mídia impressa. Então, ela, se não me falha a memória, ela inverteu o jogo, 40% está indo para a mídia impressa, revistas especializadas e femininas, 60% para o ambiente online. Então, ela também já identificou uma coisa que a gente identificou, que é a busca de informação, de novidade e o relacionamento das marcas por meio dessas ferramentas de marketing. Né? E nós certamente vamos passar por esse caminho também. Tá? Então,
é extremamente importante, o ambiente digital. Hã? Ainda não. Não, a gente está finalizando o plano para o ano que vem. O plano de comunicação para ser incorporado no orçamento desse ano para entrar em operação no ano que vem. Por enquanto a empresa está com o site reformulado, com a marca, não fomos nós que fizemos o trabalho, nem fazemos isso, não é nossa especialidade, mas ele está ainda com o jeitão que era, né? O ano que vem, aí sim, a empresa vai trabalhar para valer nisso. Hã? Tem mais uma pergunta aqui, Max? Não. Oi. Max, parabéns. Paula Figueiredo. Eu só senti falta no case sobre a questão da sustentabilidade. O consumidor moderno diz que o brasileiro ele está hoje preferindo um produto, ele escolhe um produto por preço, atendimento e qualidade. Uhum. O quarto fator de diferenciação é se ele consegue materializar se a empresa possui responsabilidade socioambiental. Uhum. E as empresas, a Natura começou com essa bandeira, a Avon, né? Várias empresas nacionais estão perseguindo esse caminho nessa parte de cosméticos, e eu não vi essa colocação nesse case sobre esse assunto. Perfeito. Com relação a isso, o que acontece? Ele não está no case por quê? Porque a empresa não tem a essência da Natura e nos últimos 30 anos ela não vem trabalhando isso em termos de comunicação e posicionamento mercadológico. Isto não significa que ela não tenha. Meu trabalho não entra na área industrial, por exemplo, né? Mas isso não significa que a empresa não tenha práticas de responsabilidade social, que ela não trate os seus dejetos, que ela não trate de forma responsável a utilização dos materiais na empresa, mas isso não é uma coisa que se encaixava para o discurso dessa empresa. Funciona super bem para a Natura, assim como, na minha opinião, não funcionaria se a gente mudasse a Natura e começasse a falar que ela é uma cosmética de resultado, né? Porque é um foco totalmente diferente. Então aqui a questão de marca não envolve isso, porque justamente tem que ser verdadeira a comunicação. Então assim, não dá para mudar a história de uma empresa de 30 anos só porque o quarto ponto é relevante, super importante, certamente vai fazer parte de algum material, mas não está na estratégia do negócio ser reconhecida, quer dizer, um diferencial da empresa é esse, quer dizer, a empresa vai ter práticas, mas não é por causa disso agora que todo mundo vai dizer. A minha empresa, por exemplo, não vai falar isso. Isso não significa... Mas não está na estratégia dela, porque a estratégia dela é manter esse posicionamento muito forte que ela tem de cosmética de resultado. Quer dizer, o meu produto tem resultado e tudo aquilo, todo o resto que falou. Para não ficar justamente aquele discurso falso. Bom, então vamos incorporar agora a sustentabilidade no nosso anúncio e não é verdadeiro, entendeu? Exatamente. Não, ela não quer ser percebida como a Natura, por exemplo, né? Uma empresa super referência, né? Ela quer ser percebida de outra forma. Isso não significa que ela não é, por exemplo, ela faz os testes dermatológicos, ela não usa animais, etc. e tal. Isso não significa que ela não tenha boas práticas de gestão e de sustentabilidade, tá? Mas não é um discurso que tem a ver com a marca. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês. Será que eles podem fazer mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta? Você leva lá para mim, Germano? Para a gente cumprir o horário. Só pegando uma carona, há como mensurar a influência do triple bottom line, que é da sustentabilidade do consumo consciente, para a mensuração do valor desse atributo para a marca? Por exemplo, uma Natura, a diferença no brand equity, quando a gente fala de mensuração, há como pegar só esse atributo, com a influência desse atributo para a lucratividade da empresa? Eu nunca vi nenhum. Eu acho que isso que você está perguntando bom, vamos lá. Primeira coisa, eu nunca fiz nenhuma pesquisa nesse sentido, nunca desenvolvi nenhum trabalho para mensurar isso. Também não vi isso ainda divulgado no mercado, né? Quer dizer, especificamente esse assunto. O que a gente vê alguns rankings, algumas valorizações de marca, né? E aí está contemplando não só a questão da sustentabilidade, mas tantos outros atributos que permeiam cada uma delas, como a da Natura, por exemplo, que foi citada. Então,
e que ainda assim é um terreno bem movediço, porque não é uma ciência muito bem exata e tem uma disparidade enorme entre rankings, né? Então, enfim, mas é um assunto ainda complexo e não tem uma definição. E eu nunca fiz nada nesse sentido, tá? Max. A última dele aqui. Última pergunta, gente. Max, eu tenho uma dúvida que já faz tempo que eu penso nisso e fica uma intriga para mim. E eu gostaria até que você pode até usar até a empresa que você está mostrando para a gente como exemplo. Essa empresa ela escolheu público B e C na sua estratégia de atuação. Uhum. Tá? Eu queria saber, quando a gente escolhe isso, né, um público-alvo, como é que você realmente atinge ele? Ou seja, se essa mesma loja que você mostrou pra gente, que vai abrir no Shopping Ibirapuera e tal, quisesse atingir o público A, como é que você passa isso para o público, para o consumidor, chamar ele, fazer ele vir, o público A, é o meu alvo. Uhum. Como é o público C, claro que o público C, D, E é tudo mais fácil, que geralmente o foco é preço. Mas como é que você atinge, eu quero abrir uma marca nova, qualquer que seja, e eu quero atingir o público A. Basta colocar preço alto? Basta deixar a loja cheirosa? O que é que você, na tua visão como gestor de marcas, consegue enxergar, atingir níveis cada vez maiores para trazer esse público realmente no foco? Tá. Só fazer um comentário que você falou, público C, D e E é mais fácil, é preço, isso não é verdade, tá? A gente tem, obviamente que o preço é uma coisa importante na decisão de compra dele, porque tem a ver com o bolso dele. Então eu mencionei para vocês que eu tive um cliente da classe D, que era de moda, né? Que o ticket médio dessa mulher que comprava para a família era de R$60. Então com R$60 ela vestia a família inteira, né? Uma renda familiar de até R$800 por mês. Mas isso não significava que era só você colocar qualquer coisa lá a R$1,99 que ela ia comprar, né? Ela queria também ter uma loja bem iluminada. Uma das maiores ambições dessa classe D e E é ser incluída socialmente, ser respeitada. Então as empresas estão caminhando muito para isso, de atender bem e inserir essas pessoas socialmente, do ponto de vista até de gestão do ponto de venda, que vai muito além de só o preço, né? Fica até mais difícil de você diferenciar da outra loja, então. Não, você tem a questão do preço que ajuda a diferenciar, mas não é porque você vai fazer, você vai atender o público da classe D e E, que você vai deixar a loja de, vamos dizer, você vai fazer com os piores materiais, você vai fazer de qualquer jeito, que as pessoas, elas sabem, essas pessoas que são da classe C e D, elas estão trabalhando nas empresas, elas têm todo o acesso à informação, então elas sabem o que é bom, elas sabem como a empresa pensa e como a empresa trata elas. Mas só voltando para o teu ponto, o foco do público é um direcionamento da empresa, em termos de preço, em termos de materiais da loja, em termos de embalagem, tudo isso acaba direcionando. E também veio do foco, do histórico da empresa, né? De todas as pesquisas que a gente fez para descobrir exatamente quem era essa consumidora. Uma pequena diferença que existe é que nós estamos rejuvenescendo um pouco, tentando buscar um público um pouco mais jovem, para que ele continue o ciclo de compra, né? Mas são vários aspectos que impactariam na loja, no preço, nas embalagens, se eu fosse focar num público, vamos dizer, AAA. Isso não significa, é o AA gargalhada que eu falo, né? Isso não significa que eu tivesse que eu não terei público A comprando nessa loja. Público A é renda familiar acima de R$10 mil hoje, aproximadamente, né? Então eu vou ter um monte de gente comprando da classe A, porque essa questão de classe é muito complexa, né? Então o pessoal fala classe A, mas de fato não é todo mundo que compreende essas faixas. E dentro dessas faixas, você tem pessoas que se comportam como pessoas de outra classe. Exemplo, você tem gente da classe AA, que tem renda familiar de acima de R$20 mil por mês, e que para determinados produtos tem hábitos de consumo da classe C ou D, né? O cara atravessa a cidade inteira para ir comprar a cerveja que está em promoção a 99 centavos com o carrão dele, né?
É instintivo dele. Por outro lado, você tem pessoas da classe C que têm aspiracionalmente essa vontade de comprar um determinado produto e que ela dispõe de um sacrifício, faz até um sacrifício às vezes financeiro para comprar um produto que teoricamente não seria para ela. Mas ela quer se sentir parte daquele grupo de pessoas que usa aquele produto. Então, por isso que tem as determinadas tribos, né, que seria um estudo mais avançado do que uma pesquisa, que seria um estudo de segmentação, onde você segmentaria todas as tribos dentro da mesma classe, ou dentro das diferentes classes. Então, o estabelecimento de uma determinada classe, ela norteia apressamento, materiais de loja, embalagem, etc, 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 porque não dá para atender todo mundo, foi o que eu falei no começo, né? Você fala assim, o Pão de Açúcar por exemplo, é um exemplo bom de dar. O Pão de Açúcar é um supermercado que nitidamente é diferente do Extra e que nitidamente é diferente do Compre Bem, né? Eles estão focados. Isso não significa que tem gente lá da classe C ou D que entra lá e gosta de um determinado produto e que vai no Pão de Açúcar uma vez por mês, né? Mas ele tem um foco específico em pessoas solteiras, jovens casais, gente que quer comprar 24 horas porque não tem tempo. Tem uma série de coisas que norteiam as ações dele. O atendimento dele, o fato de você chegar lá e perguntar um negócio pro cara e o cara falar assim, pois não, o senhor me acompanha, ele vai com você até a gôndola, né? Quer dizer, tudo isso está baseado num conjunto de informações para atender um determinado público. Mas os outros não são excludentes, tá? Não sei, espero ter respondido a tua pergunta. Porque a gente faz as coisas, né, voltada para aquele público. Só que você mostrar isso para o público, uma das Lu, né, um shopping novo, né? Aham. Como é que você traz esse público? A ideia é como é que o público enxerga isso. A empresa faz tudo que ela acha que tem que fazer. Como você falou, embalagem, empresa, tal, etc. Agora, eu queria só deixar um pouco mais claro, como o cliente enxerga isso. Não, o cliente vai enxergar aquilo que você vai comunicar, de uma forma que o cliente interprete aquilo, como a informação que você está transmitindo, né? Então, a sua comunicação, o veículo que você usar. Então, vamos pegar o seu exemplo, transformar num exemplo bem prático para finalizar. Se eu faço uma comunicação das Lu numa determinada revista, eu sei que eu estou atingindo um determinado público. Se eu fizer numa outra revista, eu sei qual é o público que está lendo aquela revista. Então, começa daí. Além da essência da comunicação, tem os veículos que eu vou utilizar. Então, tudo isso tem que ser interpretado. Tem mapa de mídia para saber que classes usam os veículos tais. Quer dizer, vamos lá, outro exemplo. Se eu fizer uma propaganda em TV a cabo, eu sei exatamente o que eu estou atingindo, né? O cara que tem dinheiro para pagar de R$ 99 a R$ 399 reais por mês de televisão paga. Eu não estou indo para a TV aberta. Então, eu sei dimensionar exatamente o público que eu estou dando. Além disso, com qual eu estou falando. Além disso, a mensagem que eu vou passar vai ter que estar alinhada com o produto que eu quero atender dentro desse público. Não é todo mundo que tem TV a cabo que vai ser o meu foco. Vai ter um público específico. Pode ser homem, 45, 55 anos, que queira comprar um carro de entre 100 e 200 mil reais. Então eu vou criar uma mensagem alinhada com as expectativas desse público. Tá bom? Pessoal, agradeço a presença de todos vocês. E Max, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter feito a palestra tão esclarecedora para todo mundo. Obrigado, pessoal.